Hoje eu quero ministrar uma mensagem com o seguinte tema: quando o inimigo arma, Deus desfaz. Vou repetir: quando o inimigo arma, Deus, não adianta o inimigo armar nada contra você. Não adianta nada o inimigo se levantar contra a tua vida, porque nós vamos declarar nesta noite que todo plano e projeto de Satanás contra as nossas vidas, Deus está frustrando estes projetos e estes planos hoje. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Eu já começo profetizando nesta noite, em nome de Jesus. Livro de Esther, capítulo de número 3. Livro de Esther, capítulo de número 3, verso de número 3. Está escrito assim: então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhe dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Hamã, para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Hamã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Hamã procurou uma forma de exterminar todos os judeus. Exterminar o povo de Mardoqueu em todo o império de Xerxes. Diga assim: há um plano de destruição. O livro de Esther é um livro pequeno. Nós temos aqui apenas 10 capítulos neste livro de Esther. O interessante neste livro é que nós não vamos encontrar nenhuma menção do nome de Deus. Você pode ler o livro de Esther e você não vai encontrar o nome de Deus neste livro. Porém, por mais que o nome de Deus não seja mencionado, quando nós começamos a ler este livro, você logo tem uma percepção espiritual de que Deus estava trabalhando nos bastidores, nos backstage da história. Deus estava trabalhando atrás das cortinas. Até porque existem situações que o nome de Deus não precisa aparecer. Mas isso não é sinal que Ele está ausente, porque Ele está presente, agindo através das circunstâncias, trabalhando por trás de pessoas. Todos nós precisamos entender que não é ficar repetindo o nome de Deus como um mantra que vai fazer Deus trabalhar ao nosso favor.
não é uma oração repetida com o nome de Deus. A questão é se o nosso coração já foi entregue a Ele, e se Ele já habita em nós através do seu Espírito. Então, é interessante neste livro, que logo no capítulo 1 acontece um fato. Nós temos o rei Xerxes casado com Vasti, a rainha Vasti. Porém a Bíblia diz que um dia o rei estava tão alegre, tão feliz lá no palácio, na fortaleza de Suzã, que o rei mandou chamar a rainha Vasti para se apresentar em sua presença. Na verdade, o rei, todo orgulhoso, queria mostrar a beleza de Vasti para os nobres que estavam ali em seu banquete. Mas Vasti recusou. Vasti não quis se apresentar. Vasti simplesmente ignorou o pedido do rei Xerxes. O rei então afastou Vasti de sua posição de rainha, como uma forma de punição. E a Bíblia diz que então começou todo um trabalho no palácio para escolher uma nova rainha. Entre as moças persas que estavam ali, porque nós estamos falando de um império persa, em meio aquelas mulheres que estavam ali, tinha uma judia. Uns vão chamar ela de Radassa. Na verdade, ela é chamada de Esther aqui. E em meio àquelas eliminatórias que teve, a Esther ou Radassa, Esther, foi escolhida para ser a rainha, justamente uma judia. Olha para essa pessoa que está do seu lado, porque eu estou só contando uma história para vocês. Olha para essa pessoa que está perto de você aí e diga assim: era plano de Deus. Às vezes nós não compreendemos a forma como Deus trabalha, as circunstâncias que Ele usa. Na verdade, o fato de Vasti ser afastada, ser levantada uma nova rainha, Esther, era Deus se antecipando, porque Deus não é pego de surpresa. Eu vou repetir: Deus não é pego de surpresa. Então agora Esther, ela é a rainha. No capítulo 12 nós vamos ter a coroação da rainha Esther. Ela foi levantada, ela foi honrada. Agora ela é a esposa do rei Xerxes. E presta atenção, o tempo vai passando, e a Bíblia diz que um homem chamado Ramã, ele é escolhido para ocupar uma posição elevada. Ramã era um persa e ocupa agora uma posição de nobre. Diga comigo: Ramã é um nobre. E presta atenção, o capítulo 3 narra este episódio. Coloca para mim, filho, o capítulo 3 do livro de Esther. Depois destes acontecimentos, o rei Xerxes honrou Ramã, filho de Amedata, descendente de Agag,
promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que os demais nobres. Todos os oficiais do palácio que ficavam à porta do rei curvaram-se e prostraram-se diante de Ramã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava e não se prostrava diante dele. Quando nós falamos de Mardoqueu ou Mordecai, depende da sua tradução, vamos Mardoqueu mesmo. Quando nós falamos de Mardoqueu, nós estamos falando de alguém que tem um forte posicionamento. Ramã, ele é símbolo de coragem, ele é símbolo de integridade e de fidelidade a Deus. Por que Ramã não se curva para... Por que Mardoqueu, melhor dizendo, perdão, por que Mardoqueu não se curva para Ramã? Porque ele é judeu. O judeu só se prostra diante do eterno. Lembra daqueles meninos, Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na Babilônia? Quem lembra deles? Foi feita uma estátua, não foi? Do lado foi colocada uma fornalha, não foi? Quem não se curvasse seria jogado aonde? O Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvou não. E eles declararam: nós só nos curvamos diante do eterno Deus de Israel. Isso que é posicionamento. Quem tem um posicionamento firme, um coração leal a Deus, ele não se curva para cultura nenhuma, ele não se dobra para a cultura do pecado. Quem tem um coração leal ao Senhor, ele se posiciona diante de qualquer situação, dentro de qualquer ambiente, independente das consequências que isso trarão. Quantas pessoas que nós usamos uma expressão, é uma frase popular, que diz assim: Maria vai com as outras. Quem já ouviu isso aí? Maria vai com as outras. Quem já ouviu? O que é o Maria vai com as outras? Na verdade, existe um termo para isso, é o efeito manada. Tem pessoa que está todo mundo indo para lá, ele vai para lá também, e às vezes está indo para o abate. Ou para onde você está indo, cara? Eu não sei, eu só sei que estão todo mundo, eu também vou. Já percebeu que tem pessoas assim? Você sabia que o diabo ama esse tipo de gente? Pergunta por quê? É porque ele usa esse tipo de gente para destruir igreja. Ele usa esse tipo de gente para destruir empresas. Quer ver? Te dou um exemplo. O irmão, aqui não tem nenhum Joaquim não, né? Tem o meu amigo Joaquim São Paulino ali, né? Então eu não vou usar você não, filho. Você é o meu São Paulino favorito. Você tem uma cadeira no Morumbi. Olha para cá, é verdade, ele ganhou mesmo um título lá do Morumbi. Isso é verdade. Olha para cá, presta atenção. Eu vou usar outra pessoa, o Coxinha. Quem já assistiu o Coxinha e Doquinha? Quem já? Depois você procura lá, você vai dar muita risada. Você vai passar a madrugada inteira rindo no YouTube. Coxinha e Doquinha. É o amigo falso. Olha para cá. O Coxinha está feliz na igreja. O Coxinha está animado. Ele levanta a mão, ele glorifica, a palavra preenche o ser dele. Ele é feliz, ele se alegra em estar em comunhão com os irmãos. Está tudo bem com o Coxinha, mas o Doquinha está insatisfeito. E o Doquinha está com o problema, ele está com um problema com o Zezinho. Aí ele começa a falar mal do Zezinho. E o irmão Coxinha não tinha problema nenhum com o Zezinho. Cumprimentava, se dava bem.
Mas por causa do Doquinha, que começa a falar mal do Zezinho pro Coxinha, o Coxinha já não consegue mais pegar na mão dele, já não consegue mais olhar no olho dele. E na verdade, o problema não foi nem entre o Zezinho e o Coxinha, foi o Doquinha que teve problema com o Zezinho. Aí daqui a pouco, o Doquinha, ele monta uma pequena célula, uma Al-Qaeda, um Hezbollah. Porque ele é assim, ele tem que fazer a igreja dele no meio da igreja. Porque sair ele não sai, mas ele fala mal do pastor, ele fala mal da liderança. Então ele tem uma célula terrorista no meio da igreja. E daqui a pouco tem uma galera com ele, quase tacando uma pedra, um sapato no pastor no altar, que até ontem era uma bênção na vida do povo. E aí, se você chegar e ter uma conversa difícil com aquela pessoa e falar: qual foi o seu problema? Não sei, é por causa que o Doquinha falou. Aí o diabo está sentado numa cadeira, numa área VIP. Por quê? Porque ele usou pessoas em sua fraqueza por não ter posicionamento. O mesmo acontece dentro de empresa. O funcionário está feliz da vida, está trabalhando animado, ele chega cedo, ele arruma lá o lugar dele, a bancada dele, sei lá onde ele trabalha, ele ajeita tudo. Ele sempre sai 10 minutos mais tarde, ele está feliz da vida, está satisfeito com o salário. Mas aí o outro funcionário começou a ter problema, está insatisfeito. É tão filho do capeta, do Satanás, que o que ele faz? Ele incorpora o Lúcifer, e aí ele começa a disseminar a semente, falar mal do patrão, mal do gerente, mal do encarregado. Ele começa a falar mal do estoquista, ele começa a falar mal de todo mundo. Daqui a pouco ele tem já um grupo de 3 com ele, daqui a pouco ele já tem um grupo de 4. Aí aquela pessoa que estava feliz da vida trabalhando, já não chega mais cedo, chega 10 minutos, 15 minutos atrasado. Começa um sentimento de insatisfação. E quando você está dentro do ambiente com um sentimento de insatisfação, o salário não dá, o serviço não rende. Quem está entendendo isso aqui? E na verdade eu vou chamar de espírito de Ramã. Ramã é assim. Ele é aquele que influencia a corte a odiar alguém, que ele tem um problema pessoal com aquela pessoa. Quem está entendendo? Então o Mardoqueu, ele tem um posicionamento dele, ele não é obrigado a se curvar, não tem um edital do rei que tem que se curvar. E na verdade havia um grupo de judeus morando na Pérsia nesse tempo aqui. E só para você se localizar, o reino persa hoje é o Irã. Eu vou repetir, o reino persa é o Irã, que está atacando os mísseis lá. Só para vocês entenderem, Irã não é composto por palestino, são persas. Então não seja ignorante na rede social. É um reino persa. Quem está entendendo? Quem já ouviu a palavra antissemitismo? Quem já ouviu essa palavra? Quem já ouviu? Levanta a mão. Quem sabe o que significa essa palavra? Antissemitismo é um termo que é dado a pessoas, que é usado em um contexto de pessoas que odeiam os judeus, e ele quer a todo custo exterminar o Estado de Israel. Quem está entendendo? Aí eu vou te revelar uma coisa. Sabe onde que começou o antissemitismo? No livro de Esther, para quem não sabia. E foi através de quem?
Ramã, que depois deu origem também a um nome de uma célula terrorista chamada Hamas. Para quem não sabe, é um pouquinho de cultura e de história. Quem está entendendo isso aqui? Ok? Quem está comigo? Aleluia. Então presta atenção. Presta muita atenção aqui. Você vai sair daqui enriquecido por conhecimento. Pastor, mas eu achei que culto profético é aquele culto que o pregador fala coisa com coisa, fala te king, te power, te best, te mestre, chama-o ali e fala uns negócios assim aleatórios, e o povo fica limado, e aí sai do culto, não sabe nem o que foi pregado, mas teve uma revelação de uma macumba no rabo do porco, e não sei o que. Quem está entendendo isso aqui? O povo gosta de conto de terror, o povo gosta de. Quem está entendendo? Então presta atenção aqui. Não, culto profético é onde Deus fala, e hoje Deus quer falar aqui. Quem está entendendo? Então vamos embora. Não é para sair não, é embora aqui. Seguindo a palavra. Olha para cá. Então o Ramã, quando ele passa perto de Mardoqueu, o Mardoqueu fica normal. Ele queria que Mardoqueu se prostrasse. Vamos ler o texto? Vamos ler? Olha o que diz o texto. Diz assim, no versículo 6: Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Ramã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu em todo o império de Xerxes. Diga assim: plano para matar. Você sabia que como Ramã, existe pessoas hoje que têm o mesmo sentimento, que nutre o mesmo sentimento? Você sabia que tem pessoas que têm o mesmo espírito de Ramã? Ele começa a odiar as pessoas a troco de nada. Já viu? Você já foi odiado por alguém e você nem sabia o porquê? Quem já? Faz assim. Não é horrível? Sim ou não? O Ramã, ele odeia o Mardoqueu. Existe uma motivação para o ódio dele. E qual é a motivação? O orgulho. Qual é a motivação? Orgulho. Toda pessoa que não controla o seu orgulho, quando as suas exigências não são correspondidas, quando você de certa forma é frustrado, você revela a sua verdadeira identidade. Quantas pessoas que a sua expectativa não foi atendida e de repente começou a brotar dentro de você um sentimento ruim? Quem já passou? Eu já passei por isso. Quem já passou por isso? Você sabia que esse sentimento ruim é a porta de entrada para o diabo? Lembra lá em Gênesis 4, o Caim e Abel? Que o Caim ficou com uma raiva do Abel. O que Deus falou para Caim? O mal já está na porta do teu coração, mas você precisa dominar o que você está sentindo. Talvez Deus está me usando hoje para falar para alguém que domina esse sentimento que você está sentindo. Olha para essa pessoa que está perto de você, para o vizinho, e fala assim: ó, domine os seus sentimentos. Sentir raiva, ódio não é o problema é o que acontece depois. Quem está comigo? Eu estou tão feliz de pregar na minha igreja. Quem está feliz de me ouvir? Pronto, vamos embora. Aleluia, vou pagar um pastel para você. Olha para cá. Meu Deus, já foi 3 pastéis. Olha para cá. Então, existe um plano para matar. Por quê? Porque Ramã, ele é símbolo de orgulho, ele é símbolo de maldade.
Só que a Bíblia diz que o Mardoqueu ficou sabendo desse plano dele. O que o Mardoqueu fez? Foi lá na porta do palácio chamar Esther, porque Esther era parente dele. Aí ele foi lá e falou assim: Esther, vem cá, minha filha. Há um plano de alguém dentro desse palácio para acabar com a minha vida e acabar com a vida da tua família, dos judeus. Você precisa se apresentar ao rei Xerxes e revelar esse plano. Aí ela falou assim: mas faz dias que ele não me chama para entrar na presença dele. Aí ele disse, em outras palavras: se vira, dá o seu jeito. É o seu povo que está correndo risco. Você aí dentro é instrumento de livramento para nós. Porque se você não estiver disposto a fazer isso, Deus vai trazer livramento de outro lugar. Sabe o que ela fez? Pergunte o quê? Projeta para mim, filho. Esther capítulo 4, versículo 15. Olha o que essa mulher fez. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem. E o quê? Jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Ela está falando assim: então é o seguinte, então eu já entendi que essa batalha não é só física. Se o ódio é maligno, então a batalha é espiritual. Olha para mim aqui. Você precisa entender qual é o nível de guerra que você está entrando. Por quê? Porque tem pessoa que fala assim: não gosto do teu cabelo, não gosto de você. Não tem? E está tudo bem. Mas tem gente que fala assim, ó: não gosto de você, só que meia-noite está tirando o sangue da galinha, está fazendo trabalho, está colocando a tua foto porque é só pegar na rede social. A maioria das pessoas expõe a sua vida, que deveria algumas coisas ser privada, mas você expõe tudo. Aí você começa a sofrer. Você nem está vendo aquela pessoa mais, você nem está vendo ela, mas é a alergia que estoura no corpo inteiro, é dores constante, uma pressão na cabeça e umas pontadas como se tivesse um punhal entrando. Começa a ter vários prejuízos. Se você está passando por isso, eu venho como profeta te dizer que o nível dessa batalha é espiritual. E Paulo escreveu que as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais em Deus. Você precisa entender que tem situações que você vai ter que recorrer a armas espirituais. E o jejum é uma arma poderosa em Deus. Eu vou repetir: o jejum é uma arma poderosa em Deus. O próprio Cristo e Yeshua, Jesus disse: existe casta de demônios que só sai com jejum e oração. Tem pessoas que você precisa começar um jejum amanhã. Quem está entendendo isso aqui? Tem pessoas que Deus me revela que faz 20 anos que você está sofrendo com o mesmo problema na sua saúde, nos seus ossos. É espiritual. Presta atenção aqui.
A rainha Esther entendeu. Ela teve discernimento. Precisamos jejuar. Sabe por que o diabo fez de tudo para você não chegar no culto hoje? Para você não ouvir esse segredo que está saindo da boca desse profeta aqui. Porque ele sabe que quando você começar a jejuar, o negócio vai ficar doido pro lado dele. E eu vou te dizer uma coisa para você, eu não fico romantizando não. Todo o trabalho que fizeram contra a tua vida, que foi matado bicho, derramado sangue, volta para aquela pessoa que fez. Pastor, o senhor tem que abençoar. Eu não tenho nada a ver com isso, não foi eu que fiz despacho? Você precisa entender que a Bíblia diz em Gálatas: aquilo como planta, ele colhe. Se você planta bênção, colherá bênção. Você tem que entender o que Deus falou para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, diz o Senhor. Olha para essa pessoa que está perto de você e pergunta para ele, você está entendendo? Tem pessoas aqui que hoje você precisa confessar, porque você fez um trabalho de amarração amorosa para aquele homem que você estava apaixonada, não ficou nem com ele e agora é infeliz com todos que passam na tua vida. Foi aquele trabalho que você fez. Olha para mim aqui. O Ramã, ele está com esses planos, com essas ideias malucas. Quem está entendendo? Sabe o que o Ramã fez? Pergunte o quê? Você acredita que a mulher dele deu uma ideia para ele? Pastor, qual a ideia? Coloca para mim o capítulo 5, versículo 14. Você vai ficar... Olha as ideias. Então Zeres, a sua mulher e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma estaca de 50 côvados de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja empalado nela, seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar alegremente o rei ao jantar. A sugestão agradou Ramã e ele mandou fazer uma estaca. Fala assim para a pessoa que está perto de você: que maluco. Você percebeu aqui que os amigos pensam igual a ele, a mulher pensa igual a ele? Quem percebeu isso aqui? Todos compartilham da mesma maldade. Quem percebeu isso aqui? Você só se junta com quem você se identifica. Eu vou repetir isso aqui: você só se junta com quem você se identifica. Ei, olha para cá. Fofoqueiro não vai andar com quem não gosta de fofoca. O fofoqueiro vai andar com outro fofoqueiro. Espírito do Léo Dias. Sai! Olha para cá. O mentiroso não vai andar com quem gosta da verdade. O mentiroso vai andar com gente mentirosa. Se o teu marido chegar lá em casa e falar assim: nossa, aquele meu amigo mente pra caramba, olha pra cara dele e fala assim: então por que você ainda tem ele como amigo? Porque a Bíblia nos orienta: evite as más companhias, porque elas corrompem os bons costumes. Mas essa galera aqui é os que estão atacando os mísseis. Essa galera aqui, quem está entendendo? Então olha para cá. Esse era o plano, diga, esse era o plano. Fala assim: tem uma forca preparada. Só que depois de 3 dias, a Esther jejuando, o povo jejuando, olha Deus nos bastidores. Vai colocando o capítulo 5 que eu vou narrando a história. A Bíblia diz que a Esther vai se apresentar diante do rei. O rei nem chamou. O rei nem mandou chamar, mas ela está indo. 3 dias depois, Esther se vestiu,
vestiu seus trajes de rainha. Às vezes, deixa eu te falar, o acesso só vai ser dado se você saber se vestir, se você saber se comportar. Você precisa entender que existem alguns acessos que não é dado para qualquer um. Essa semana que passou, eu fui lá na Câmara Municipal receber uma premiação. Quem viu isso daí? Quem viu? Quem viu? Você se alegrou? Espírito do Ramã. Pega ele, Jesus. Olha para cá. Eu não fui de qualquer jeito. Eu estou indo para uma sessão solene. Existem alguns lugares, alguns ambientes, alguns eventos que você não pode chegar lá de qualquer jeito. E tem gente que ainda fica bravo se for negado o acesso. Quem está entendendo? Diante do juiz, você vai de regata? O advogado, nós temos o doutor Godinho, pode chegar lá todo desajeitado, sem gravata, sem nada? Pode chegar todo desajeitado? Não, não pode. Se diante do juiz da terra é assim, quem está entendendo? Então presta atenção. Ela foi, vestiu sua veste de rainha e ficou de pé no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Vamos lá, filho. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, ele a favoreceu, estendeu-lhe o cedro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cedro. O que está acontecendo aqui? O favor de Deus. O jejum que eles fizeram, oh aleluia, foi para receber o favor de Deus. Eu vou repetir: o jejum para receber um favor de Deus. Mas é o rei da terra que está estendendo o cedro. Mas o rei da terra só estendeu o cedro de ouro porque o rei dos reis, lá na eternidade, oh aleluia, eu quero profetizar que algumas portas vai começar a abrir. Aquilo que você está orando há muito tempo vai acontecer. E louvado seja Deus que você não desistiu de orar. Louvado seja Deus que você não desistiu de jejuar. Louvado seja Deus que você não desistiu de vir na terça-feira. Sabe por quê? Porque esse tempo de espera vai chegar o tempo do favor de Deus e você vai poder dizer: valeu a pena. Oh, aleluia. Aí ela chegou lá, ó, olha para cá, tocou no cedro. Vamos lá, filho. O rei perguntou: o que foi, rainha Esther? O que você deseja? Mesmo que seja metade do reino, você será atendida. Ei, Xerxes. Tá solteira, filha? Tá orando? Perde um Xerxes, a metade do reino. Amor, ainda não dá para dar a metade assim, mas você já tem meu coração inteiro. Olha para cá, presta atenção. Esther respondeu: se for do agrado do rei, venha com Ramã a um banquete que preparei para o rei. Segura. Olha a estratégia da Esther: trazer o inimigo para se assentar à mesa. Ela está trazendo o inimigo para mais perto. Você está preparado para esse tempo? Você vai ter equilíbrio para ficar de frente com o Ramã, sabendo o que ele está planejando? Eu posso falar uma coisa: é tão maravilhoso quando você está de frente com o falso e você já sabe todo o plano dele. Segundo um amigo meu, que
me ensinou uma coisa. Ele disse assim: pastor, às vezes é necessário fingir demência. Aí você fica que nem aquela música, aquele hino. Você nem lembrou de umas épocas, né? Quem lembra daquela música? Aí você fica assim, Nesses dias um irmão chegou nos meninos ali fora e falou assim: esse pastor é um moleque, eu vou sair dessa igreja. Aí ele veio pedir a benção. Falei assim para ele assim: então, eu gostaria que o senhor me chamasse de moleque agora na minha frente. Calma. Só me chama de moleque. Você não me chamou de moleque para os meninos lá fora? Eu tenho a maturidade de um homem de 37 anos de idade. Eu espero a maturidade do Senhor, que é muito mais velho que eu. Quem está entendendo isso aqui? Mas será que todos têm esse mesmo equilíbrio? Olha para essa pessoa que está perto de você e fala assim: você tem equilíbrio para ter uma conversa corajosa com alguém? Você surta? Você desce a Vera Verão? Epa! Olha para cá. Ou incorpora Tati quebra barraco. Então presta atenção, olha para cá. Ela mandou chamar ele para o banquete. Traz para o banquete. Aí o Ramã foi lá todo feliz da vida. O Ramã foi lá o banquete. E sabe o que ele falou para a família dele? Pergunte o quê? Só eu fui convidado de todos os nobres. Toda pessoa frustrada, ele gosta de se gabar. Quem está entendendo isso aqui? Mas presta atenção, chegou a parte que você vai glorificar a Deus agora. Pode já ativar o modo pentecostal? Então presta atenção. Ela traz o inimigo para mais perto. E a Bíblia diz que naquela noite o rei não conseguiu dormir. Quem está entendendo? O rei virava para um lado, virava para o outro, virava para um lado, virava para o outro, não dormia, levantou e falou: me lê o livro das crônicas para mim, porque eu não estou conseguindo dormir. Era Deus colocando uma insônia nele. Deus vai colocar insônia em alguém que vai te favorecer. Deus vai colocar insônia em alguém, oh aleluia, que vai lembrar de você. Na hora que pegaram o livro das crônicas, dos relatos acerca do reino dele, e começaram a ler uma parte lá, e um judeu chamado Mardoqueu um dia ficou sabendo de uma certa conspiração para matar o rei, e ele avisou previamente, livrando o rei. Quando foi lido isso, o rei falou assim: e o que nós fizemos com esse judeu aí, esse homem que me favoreceu um dia? O que a gente fez para ele? Como que a gente retribuiu ele? Não fizemos nada não, rei. Eu falei: o quê? Não, o quê? Como assim não fizemos nada? Não, eu tenho que honrar esse homem. Aí ele amanhece o dia querendo honrar o Mardoqueu. Só que o único que não está sabendo é o Ramã. Aí a Bíblia diz que lá está chegando o Ramã no palácio. O rei olhou para ele e falou assim: ô Ramã,
que a pessoa que merece ser honrada por mim deve receber? Olha o Ramã, dentro dele: ai, esse homem sou eu vou ser honrado. Rei, tira o seu anel, coloca na mão dele. Pega a sua veste real, seu manto real e coloca nele. Manda se assentar no seu cavalo e sai andando por todo o reino, fazendo as pessoas se prostrar. Ah, é? Então vai lá no meu estábulo, pega o meu cavalo, pega o meu manto real, meu anel, e coloca no Mardoqueu, e faz ele se assentar no cavalo, e sai puxando o cavalo diante de todo o reino. Ah não, olha para cá, o que está acontecendo aqui? É a justiça de Deus, é a justiça de tem alguém sendo justificado por Deus. Tem alguém aqui, aleluia, Deus está usando a minha vida para dizer para alguém aqui hoje: você será justificado por Deus. Aleluia. É a justiça de Deus. Agora o Ramã está lá puxando o cavalo. Aquele que planejou matar, destruir, enforcar. Deixa eu te falar uma coisa: só mantenha a sua fidelidade a Deus. Não precisa de muita coisa não, só continua sendo fiel ao Senhor, que Deus vai te honrar, filho. Deus vai te honrar, filha. Deus vai te justificar. Olha para essa pessoa e fala assim: só continua sendo fiel que Deus vai te justificar. Fala, só continua sendo fiel que Deus vai te justificar. Não precisa de muita coisa. Não precisa você arquitetar um plano bem elaborado, não, porque isso aí deixa para Deus. Romanos está escrito: minha é a vingança, diz o Senhor. Você não precisa ir lá se vingar, puxar cabelo, se fazer de louca. Quem está entendendo? Vai para a palavra, vai jejuar, vai orar, vai buscar Deus. Não, mas eu preciso falar umas verdades. Deixa eu te falar, só seja fiel. Olha para essa pessoa e fala: só seja fiel. Fala assim: o que importa é Deus conhecer teu coração. Então ele está sendo justificado, sim ou não? Então presta atenção, eu termino aqui agora que nós vamos orar. Pergunta para mim: e a forca? Fala: e a forca? Coloca o capítulo 7. O rei e Ramã foram ao banquete com a rainha Ester. E quando estavam bebendo vinho, no segundo dia, o rei perguntou de novo: rainha Ester, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso será concedido a você. Então a rainha Ester respondeu: se posso contar com o favor do rei, se isso lhe agrada, poupe a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivesse sido vendido como escravo e escrava, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou a rainha Ester: quem se atreveu a uma coisa dessa? Fique
Fica esperto, hein? Porque tem coisa que acontece debaixo do teu nariz e você não está sabendo. Quem se atreveu? Onde está ele? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é Ramã, este perverso. Na cara dele. Está aí o perverso. Está aí. Aí o rei falou: é você, Ramã? A brincadeirinha do malandro. Aí o rei falou assim: enforca. Alguém vai falar assim: mas tem que fazer uma forca. Não precisa, lá no quintal dele ele já fez uma. Ele já fez uma forca lá. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. Percebendo Ramã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida. O covarde é assim. Quem está entendendo? Não adiantou. A Bíblia diz que ele e todos os seus amigos foram enforcados na forca que ele preparou. Não, você não viu errado. Foram enforcados na própria forca que ele preparou. Não adianta fazer o mal contra ninguém. Ele sempre volta. Olha para essa pessoa e fala assim: não faz o mal para ninguém. Fala assim: porque volta. Teve gente que sentiu dor de barriga agora. Calma, gente, ainda vai orar daqui a pouco. Olha para mim aqui. A história do Ramã acabou, mas a história do Mardoqueu, e eu estou olhando para alguns Mardoqueu aqui hoje. A sua história não termina aonde Ramã disse que ia terminar. Não termina. Quando Deus decide te honrar, quando Deus decide exaltar alguém, não adianta Ramã se levantar, não adianta o inferno se levantar, não adianta o mal se levantar. Por quê? Porque Deus coloca por terra todos os teus inimigos. Diga glória! Aí, para quem não sabe, no capítulo 9 nós temos a festa do Purim, que é uma festa comemorada pelos judeus. E essa festa, por causa desse dia aqui, é uma festa de alegria, de muita alegria. Deixa eu profetizar. O período da tensão vai passar, filho. Porque enquanto o Ramã estava ali planejando, arquitetando, fazendo forca, havia uma tensão no ar, não havia? Sim ou não? Havia ou não havia? Enquanto eles não sabiam o que o rei ia fazer, o que a rainha Esther ia fazer, não tinha uma tensão? Mas agora Deus transforma toda aquela tensão em alegria. E eu profetizo que o tempo dessa tensão, que você está sentindo, essa tensão que está fazendo os seus nervos, o seu corpo doer, essa tensão que você está passando, Deus vai transformar em alegria. Para terminar, capítulo 10, já fechei a Bíblia. Para terminar, e o Mardoqueu? Capítulo 10 de Esther. O rei Xerxes impôs tributo a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei havia promovido. Diga, foi promovido. Diga, foi promovido. Eu vou profetizar. Você está preparado para uma promoção de Deus? Você está preparado para uma promoção? Oh, aleluia. Há uma promoção de Deus chegando para alguém aqui hoje. Há uma promoção de... Oh, aleluia. Ele foi promovido. Estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia.
O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Arrepiei aqui. Ele foi o segundo na hierarquia. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem. Trabalha para o bem que Deus te honra. Eu vou profetizar: trabalha para o bem que Deus te honra. Mas você não, você é perturbado. Você fica aí toda hora planejando coisa ruim, planejando ferrar com os outros. Tem pessoas que é 24 horas assim, já percebeu? Ou você chega perto dessas pessoas, você passa até mal, cara. Tem uma energia ruim vibrando ali. Já percebeu? Já que tem gente que você chega perto, dá um negócio ruim? Sim ou não? Aí aquela amiga, toda vez que vem na minha casa, ai, eu passo mal. Fala que você não está em casa. Toda vez que aquela pessoa vem aqui na empresa, no escritório, dá uma coisa ruim, atende do lado de fora. O mundo espiritual é real. Nem todos estão vibrando na mesma frequência que você. Já percebeu que tem gente que só fala mal dos outros o tempo todo? Conta uma piada, cara. Sei lá, vamos falar de time. Vamos falar do São Paulo. Você viu como que é fácil identificar um corintiano no ambiente? O único que tocou trombeta aqui foi o corintiano. Gosta de algazarra. Quem está aqui? O Israel é flamenguista ali, ó. Olha para cá. E é bom de bola aquele menino ali. Olha para cá. Presta atenção. Hoje Deus está usando a minha vida, filho. Ô filha, você não percebeu que toda vez que aquela pessoa se aproxima, você briga com seu marido? Você não prestou atenção nisso ainda, não? Você viu que toda vez que aquela pessoa vai tomar Coca-Cola com você, você fica com ódio do pastor Wellington? É o demônio. Quem está entendendo? Então presta atenção. Presta muita atenção aqui. Ele fazia o bem e era amado por todos. A coisa mais maravilhosa é quando você faz o bem e você é reconhecido, você é amado. Ele foi amado. Eu quero convidar você a ficar de pé. Quem recebe essa palavra hoje? Quem recebe essa palavra hoje? Aleluia. Então presta atenção. Anota essa frase. Quem se levanta contra os justos se esquece que Deus se assenta no trono. Quem se levantou contra a sua vida se esqueceu que você tem um Deus que não dorme. Você tem um Deus que está no céu vendo tudo. Nós vamos entrar agora no momento da fé. Nós vamos entrar agora no momento profético. Quero chamar os meus pastores aqui.